Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Programa Na Sua Opinião. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos Soraya Simon. Ela é presidente da Sociedade Protetora dos Animais. E você já sabe, se você quiser participar, sugerir, criticar, mandar sua ideia, você pode acessar através das redes sociais que estão aparecendo agora na sua tela. Através do Facebook, do Instagram, do YouTube, você pode enviar a sua ideia, a sua crítica, a sua sugestão e nós vamos encaminhar. O programa é sempre feito pensando em você. Soraya, obrigado por você ter aceito o nosso convite. É um prazer te receber aqui. E vamos falar de um tema aí que parece que agora está cada vez mais em voga, aí, a proteção animal. Isso parece que não só no Brasil, né, no mundo inteiro, vem crescendo muito a proteção, o comércio, os cuidados com os animais. Mas antes de começar, eu queria chamar a matéria para depois a gente voltar com a nossa convidada falando sobre esse assunto. Pode rodar. Pela lei brasileira, qualquer tipo de violência contra animais é considerado crime. Mesmo com a legislação vigente, denúncias e flagrantes de agressão são recorrentes e revelam a urgência de políticas de proteção mais eficazes. Na sua opinião, a sociedade ainda é indiferente à violência contra os animais? Ah, sim, sem dúvida. Acho que não. Eu acho que sim, ainda é diferente, porque muita gente maltrata os animais, não tem consciência. Eu acho que as pessoas têm sido cada vez menos indiferentes em relação a isso e as pessoas têm se mostrado mais indignadas em relação a isso, então isso tem sido melhor para ajudar nessa causa. A sociedade finge que isso não acontece, mas isso acontece, é algo que todos nós devemos lutar. Eu acho que os animais fazem assim parte da vida de muita gente, mas ao mesmo tempo eu acho que tem muita gente que trata eles assim como uma coisa qualquer, uma coisa indiferente. E eu acho que chegou a hora da gente preservar tudo isso, olhar um pouco para tudo isso, porque senão daqui uns 20, 30 anos a gente não tem mais nada para a gente mostrar para os nossos netos, por exemplo. Mas eu acho que todo mundo, se pudesse, agiria contra qualquer tipo de violência contra o animal. A violência contra o animal é muito visível ainda, é muito possível ver animais de rua e ONGs que tentam se reerguer, muita doação de animais de rua e ainda assim pessoas que não tomam atitude com isso, né? Soraya, então, o que a gente analisa hoje em dia, será que sempre existiu essa preocupação com o animal, mas não era divulgada? Cresceu muito, cresceu em função o quê? O mercado de pet shopping, inclusive parece que o Brasil é o segundo ou terceiro do mundo, né? Só perde para os Estados Unidos, se eu não me engano. Sim. A realidade é o seguinte, hoje em dia parece que as pessoas estão mais ligadas aos animais, tanto na proteção, quanto no cuidado, quanto na companhia. Mas o que há de concreto? No que o Brasil se preparou, a sociedade se preparou para isso? Então, na verdade, tem havido uma conscientização maior da população, né? Antigamente as pessoas até, eu acho que por falta de conhecimento, elas nem pensavam nisso. Então elas viam um animalzinho na rua, achavam que ele estava passeando, não pensava no risco que ele estava correndo, o que podia estar acontecendo com ele, estava sendo abandonado ou não. Eram muito poucas pessoas que tinham essa consciência. E hoje, através da ajuda da imprensa e o envolvimento das pessoas, da população, a gente consegue passar para as pessoas o que acontece realmente com esses animais, né? Esses animais podem estar numa situação de abandono, às vezes, na maioria, sim, semi-domiciliado, numa situação de risco. E principalmente esses animais que precisam de ajuda, né? Às vezes as pessoas passavam por eles assim e não prestavam atenção. Hoje, talvez, com essa conscientização, elas olhem mais para eles. Então, tem muito mais gente, inclusive, ajudando os animais. Eu sou voluntária da Sociedade Protetora desde 2001. A Sociedade Protetora foi fundada em 1972. Naquela época era a única organização. Hoje a gente tem muitas. De quando eu entrei, que eu comecei, éramos nós e mais uma outra organização. Hoje você tem vários grupos, voluntários independentes, né, que são aqueles que não são ligados a grupos ou organizações, mas que ajudam. Você tem muita gente socorrendo, muita gente também que se simpatiza, até talvez não tenha até condições psicológicas de estar trabalhando ali junto com o animal, porque a gente vê muito sofrimento de verdade, assim, é bem difícil muitas vezes, né? Mas a pessoa quer ajudar, então ela ajuda de longe aquelas pessoas que querem trabalhar com o animal e que conseguem fazer isso, né? Então, eu me lembro, na época de adolescência, minha época de adolescente, existia a história da carrocinha, né? Que passava ali, pegava o animal
e todo mundo falava, vai matar, vai sacrificar. Então, quando era cachorro ali, que falavam, né, vira-lata, que estava na rua, que não tinha dono, etc., passavam, pegavam o animal e sacrificavam. Hoje em dia, como é que isso... Primeiro, tem muito menos cachorro na rua do que existia há uns anos atrás. Mas como é que funciona? Era assim mesmo antigamente e hoje como é? Era, até em alguns locais eu acho que ainda acontece, mas realmente foi extinta, né? Na maioria dos lugares era a câmara de gás que era utilizada. Em Curitiba era utilizado um motor de Fusca modificado para matar os animais. Desculpa, motor de Fusca como? Modificado. Eles colocavam eles numa câmara e colocavam ali dentro e ligavam o motor e eles morriam de asfixia. Tinha alguns que eram retirados de lá, ainda não eram mortos, eram jogados no lixão, né? Isso foi extinto em 2005. Novembro de 2005, se eu não me engano, foi extinto. 12 anos atrás existia isso aqui em Curitiba. Sim, até houve uma ação do Ministério Público, através de organizações, né, que entraram na Justiça. E a gente participou na época, né, até desse movimento, pedindo que fosse extinta a câmara de gás e implantadas medidas de prevenção, que inclusive desde 1992 que a Organização Mundial de Saúde ela recomenda, né, não a morte dos animais, recolhimento e morte, porque o gasto é grande, a crueldade é enorme e não funciona. Não resolve, né? não resolve. Então, e recomenda as medidas preventivas, né? Que é conscientização da população, que envolve várias ações, né? De educação, de fiscalização, enfim. Castração dos animais, controle de comércio e criadouros. Hoje muitos animais vêm do comércio, né? Principalmente o comércio ilegal. E esses animais sofrem muito, né? Muita gente acha que o animal sem raça definida, né, o vira-lata, que ele sofre muito. Às vezes animais de raça sofrem muito mais porque eles são explorados a vida inteira, vivem uma... Para procriar. Sim, vivem uma vida sem cuidado, de isolamento, de sofrimento, e quando eles não sofrem, não servem mais, né, para a procriação, eles são descartados, né? Então a gente vê muitos desses animais. E hoje, por exemplo, se é encontrado um cachorro na rua, sem identificação, não sabe o que é o dono, como é feito? Ele é recolhido e aí qual é o procedimento? Primeiro, se ele tem o dono, como a pessoa teria que ver para achar esse cachorro novamente? Segundo, se ele não tem dono, não é reclamado. O que acontece com ele? Então, é bem complicado, porque todas as organizações e voluntários estão superlotados, estão cuidando de animais acima da capacidade que poderiam, né? No caso da Sociedade Protetora dos Animais de Curitiba, o que acontece? A gente só recebe animais em situação de emergência. Então, se alguém encontra um animal na rua, geralmente a caixa de filhotes, um animal saudável que aparece, e a pessoa procura a sociedade protetora, a gente pede para que essa pessoa tente ajudar esse animal diretamente, que ela faça o lar provisório, né, da melhor forma que ela puder, alimente, divulgue esse animal, então tire foto, coloque nas redes sociais, tem os blogs de adoção, faça cartazes, né, para procurar a família do animal ou mesmo procurar uma nova família, porque a gente não sabe se esse animal se perdeu, se esse animal foi abandonado, a gente não sabe o que aconteceu. Exato. Às vezes até a pessoa pode estar, o verdadeiro dono procurando, mas não sabe onde se socorrer. Com certeza. Então, divulgar ao máximo e, no caso de acontecer alguma emergência, né, dele estar doente ou estar ferido, levar para avaliação na sociedade protetora. Então, no caso da emergência mesmo, o animal que está numa situação grave de saúde, que ele precise daquele atendimento mais próximo ali do veterinário, ele permanece com a gente, né? Então, a gente recebe animais toda semana. Às vezes, tem semanas que a gente recebe todo dia mais de um. É bem complicado. Mas a maior parte não... vítima de atropelamento, a Mas maior aí, parte. vamos supor, a pessoa não reclama, o cachorro está lá saudável, foi encontrado na rua, ninguém reclama. Esse cachorro continua lá, se não aparecer ninguém para adoção, indefinidamente ele continua lá. Indefinidamente, que são também, acontece muito... ter os animais que são os cães comunitários, né? Que existe até um programa em Curitiba dos animais dos terminais, que eles acabam se instalando nos terminais, porque tem abrigo, tem as pessoas dão comida, né? Muita gente acaba, a gente às vezes ouvindo alguma reclamação de pessoas que falam, é perigoso, transmite doença, ou eles mordem, é muito difícil você ter um animal nessa situação que ele vá morder alguém, né? Muitas pessoas falam isso, até, ou mesmo assim, estão jogando pedra, estão judiando para criar aquele alarde, para ver se alguém vai recolher, mas na verdade a realidade não é essa. E hoje existem até grupos que monitoram esses animais. Obviamente não é a situação ideal, mas ficar também fechado num abrigo não é. O que acontece como a sociedade protetora, né? Você tem muitos animais, às vezes você tem 5, 6 animais num canil, que hoje a gente tem um canil em Colombo, onde a gente mantém uns 300 cães. Desculpe, no total, quantos cães você falou? A gente hoje mantém mais ou menos em torno de 300 animais. A gente tem cães e gatos, às vezes aparecem alguns animais diferentes como algumas aves, coelhinho,
enfim, cavalos também a gente resgata, a gente já ajudou a resgatar vários cavalos, eles vão para a chácara e se não tiver um processo judicial correndo e a gente não tiver que manter eles como fiel depositário, eles já vão diretamente para adoção assim que se recuperam, né? Que é uma situação bem grave também dos animais que são explorados. Então, não tem como a gente simplesmente recolher todo mundo, porque a gente não vai ter espaço. Para eles, se você mantiver muitos animais num espaço muito pequeno, para eles é uma situação de estresse. Obviamente, a gente faz o melhor que a gente pode, os animais que a gente recolhe, a gente recupera, a gente castra e encaminha. A gente consegue encaminhar vários. Infelizmente, muitos acabam morrendo de velhice, porque eles não encontram um lar, mas é o melhor que a gente pode dar. Então, tem muita gente até que critica abrigo. Obviamente não é a situação ideal, mas é como para uma pessoa. Mas ao contrário do que abrigo não é um negócio legal, que você vai lá ver o cachorro, é um lugar... É uma situação de necessidade. Em tese provisório, que Sim. ele está lá num tratamento assim, de urgência para poder ser encaminhado, mas se não aparece ninguém... Exatamente, é o que a gente fala, às vezes a pessoa fala, eu sou contra. Eu falo, eu também sou contra. Eu não gosto de canil, na minha casa eu tenho 8, eles não estão em canil. Eles estão todos juntos, soltos, enfim, com a gente. E o que eu gostaria para todos, e todos nós que trabalhamos com abrigo, não só da Sociedade Protetora, é o que a gente gostaria. Mas, infelizmente, a realidade é outra. Então, é um local realmente provisório, de necessidade, como uma pessoa. Você tem uma tragédia, as pessoas pedem as casas delas, elas vão para um local que é um abrigo. É o ideal? Urgência, né? Não é. Mas é o que elas precisam naquele momento para elas poderem se recuperar e irem para um local, para um lar realmente. Então, e apesar disso, a gente tenta segurar, né? Porque a gente recebe muita crítica mesmo. Então, a gente tenta segurar a entrada de animais, porque a gente não mata animais saudáveis, a gente não mata animais para abrir espaço. Mas é difícil, então, às vezes as pessoas não entendem isso, eu insisto muito, porque as pessoas às vezes não entendem. Elas encontram um animal e elas acham que, não, eu vou procurar o abrigo, ele tem a obrigação de receber. E eu vou deixar lá e acabou. Não tem nem a obrigação, na verdade, a gente não tem nem a capacidade. Então, o que a gente fez? A emergência a gente não pode deixar. O animal que está ferido, o animal que está doente, o animal que está, né, atropelado e realmente... ele precisa de socorro, esse a gente vai receber de qualquer forma, a gente vai fazer o que a gente puder, da forma que a gente puder, o melhor que a gente puder. Agora, outras situações a gente conta com as pessoas. E o que a gente fala também é que a gente faz parte da sociedade, a gente é um voluntário como qualquer um. Eu tenho um trabalho normal, as pessoas que estão lá também, tem, claro, os funcionários da Sociedade Protetora, as veterinárias que trabalham na Sociedade Protetora, que estão lá todo dia dedicados àqueles animais, porque você tem que todo dia limpar, alimentar, tratar, atender. A gente imagina, é um processo de manutenção. Sim. Que não deve ser barato e nem fácil. Né? Com certeza. E daí temos nós, que somos os voluntários, né? Eu sou responsável presidente, mas eu sou voluntária. Então, eu tenho meu trabalho diário, em tempo integral, e aí eu tento ajudar da melhor forma que eu consigo. E muitas pessoas também estão nessa condição. Porque se a gente é voluntário, inclusive, a gente paga para trabalhar, a gente não recebe. Então, as pessoas trabalham e fazem esse trabalho paralelo. Você seu tempo, tem sua despesa. Mas você falou algo a respeito de abandono e algo a respeito da criação, né? Que são alguns locais que tem só para procriar o cachorro. Sim. E acabou, ele não serve mais, ele é sacrificado. E tem muita gente contra a história do pet shop, né? De vender cachorro no shopping, porque de repente a pessoa se empolga ali na hora, não sabe nem direito de onde vem o cachorro, aí entra o que você falou, pode ter sido até de um lugar desse onde ele é colocado em sacrifício, e depois fica com o cachorro alguns dias e não é aquilo que quer e abandona na rua. Eu queria a sua opinião sobre, primeiro, essa história de locais específicos de procriação para venda de filhotes, e segundo, da história da pessoa que vai pegar um cachorro que não está preparada para isso e depois de um tempo abandona o cachorro. Sim. Então, da questão da criação, a gente é contra qualquer tipo de exploração, né? Mas a gente sabe que existe. Na questão dos animais de companhia, a gente pede, porque às vezes a pessoa quer uma raça específica, né? Então a gente pede que ela vá conhecer o local antes de adquirir aquele animal. Que ela veja se os animais que estão naquele local sendo usados para a procriação, se eles estão sendo tratados com dignidade, com cuidado, com atendimento veterinário, se eles estão bem. Não compre simplesmente de o que a gente chama de atravessador, na verdade, a internet, ou, exato, né, seja como for. Porque você vai na loja, o filhote está bonito. A gente já foi em locais de criação que a mãe e o pai estão assim, em um estado assim, péssimo, vivendo num local escuro, horrível, sem companhia, sem nada, porque eles são animais de companhia, como a gente chama, eles são. O que eles mais querem é estar perto da gente. A gente que tem animal em casa, a gente sabe onde a gente está, eles estão. Você vai para lá, eles vão para lá, eles até estão dentro da casa, você vai para um lado, eles vão, você vai para o outro lado. E é o que eles mais querem,
É isso, é companhia. E não é justo eles viverem dessa forma. Nesses canis? Então, é possível denunciar. Se a pessoa sabe de um local, né, ou mesmo um que está aberto para o público ou que esteja escondido, que está maltratando animais de qualquer forma, seja um criador ou não, ela deve procurar, ela pode procurar a delegacia de polícia, registrar boletim de ocorrência, qualquer delegacia de polícia. Não precisa ser delegacia específica de proteção a animais. Não. Qualquer delegacia, a pessoa pode se dirigir e falar, olha, em tal local eu fui lá, presenciei que está tendo maltrato dos animais, eles estão em condições precárias. Sim, até porque a gente só tem uma delegacia de proteção ao meio ambiente, que é especializada, e em Curitiba, e a gente tem o estado inteiro para atender, né? Então, qualquer delegacia, as promotorias de proteção ao meio ambiente, as secretarias de meio ambiente dos municípios, inclusive você pode fazer denúncias tanto nas prefeituras, né, nas secretarias municipais, quanto nas delegacias, porque correm processos separados, né? Inclusive tem situações onde eles agem em conjunto, até porque às vezes as delegacias elas não têm os técnicos, né, que podem ajudar até na questão da identificação das necessidades do animal, como uma prefeitura que tem um veterinário, tem um zootecnista que pode ajudar nessa parte. Existe um cadastro dos canis, de locais que são autorizados a comercializar ou não? Na verdade deveria existir. A gente tem o Kennel Club, que deveria ter o cadastro dos animais, né? E todos os animais deveriam ser vendidos microchipados pela regulamentação deles, pelo que a gente entende, isso não acontece. A gente tem nas prefeituras, se você vai comercializar, você tem que ter liberação do meio ambiente, do urbanismo, da saúde. Mas na prática... Não acontece, então eles são responsáveis também por essa fiscalização, até adequação se for o caso, e na verdade o fechamento, que a gente gostaria é que os animais não fossem utilizados dessa forma. A gente sabe que tem poucos que realmente gostam de uma raça e tratam bem. Eu já fui em locais onde houve denúncia, né, de procriação e cheguei, o animal estava de roupinha, tinha feito limpeza de tártaro, estava bem. Não me faz concordar com a prática, mas a gente sabe que ele está bem tratado e a pessoa tem a consciência de que o animal é um ser vivo e é um ser que sofre, né? Enfim, é um ser vivo, que tem sentimentos, mas em muitas situações a gente vê que isso não acontece, né? Infelizmente, o animal ele é simplesmente usado, descartado. A gente na Sociedade Protetora já recebeu vários. Eu mesma, esse ano, adotei um pincher que não tem a mandíbula e provavelmente ele veio de um criadouro, porque foi um abandono coletivo, né? Foi ele, sem mandíbula, tinha um bacê cego, tinha uns poodles, dois poodles correndo, jogaram eles, jogaram na rua. Vários de raça, perto da chácara. Aí jogaram os poodles, correram para a rodovia, morreram atropelados, uns outros se enfiaram no meio do mato, e, enfim, a gente não conseguiu recolher todos, né? Mas os que vieram pra gente, um outro pequenininho, e o bacê ainda tá com a gente cego, e esse pincherzinho eu levei para casa. E tá bem, ele engordou, tava bem magrinho, cheio de ferida, ele engordou, agora ele tem a dificuldade dele, mas ele se adaptou, né? Só que ele não precisava ter passado por isso. A gente não sabe do que foi ali, parece, como ele tem uma fratura aqui, que talvez tenha sido briga, né? Porque ele estava no meio de vários cães, ele é pequenininho, morderam, provavelmente aquela mandíbula, duvido que ele tenha recebido o tratamento do jeito que ele chegou, caiu e ele conseguiu sobreviver daquela forma e como vários, né, que a gente recebe às vezes com sequela de fratura, então ele foi atropelado e de alguma forma né, calcificou e ficou tortinho, até o cachorrinho às vezes com a perninha para cima, assim, tem muitos casos, sabe, de animais com sequela. E é bem triste, então ele não teria que passar por aquilo, o que a gente gostaria é que tudo isso fosse evitado, e é onde a gente pega muito na questão da prevenção, né. E quando a pessoa encontra um animal desse, um cachorro na rua, aparentemente saudável, quais os cuidados que ela tem que tomar? Como ela deve proceder? Porque ela vai levar um animal que ela não sabe de onde veio, não sabe em que condições chegou lá, estava na rua, vai levar para dentro de casa. Como é que ela tem que proceder? Quais os cuidados que ela tem que tomar? Então, procurar primeiramente o médico veterinário para avaliação, exame, o que ele acha necessário, né, dependendo da situação do animal. Esse animal tem que ser vacinado, vermifugado e castrado também, se ele tiver condições de saúde para isso. E tá sempre, porque na verdade a vacina ela é anual, né? Quando é filhote são 3 doses de vacina e depois é 1 dose por ano que o animal tem que tomar. São as 3 doses das doenças dos cães, tem a raiva também, que é 1 dose por ano, né? E depois ela continua. Então, sempre procurar um médico veterinário em qualquer situação. E se ela já tiver um animal também, às vezes na Sociedade Protetora a gente vê muito isso, né? Porque a gente atende muitas famílias com dificuldade, porque como que a Sociedade Protetora sobrevive? Ela tem uma clínica veterinária que oferece os atendimentos, né, a valores mais acessíveis, facilitados, para que todos possam levar seus animais para atendimento.
e então de mesmo colaborações a pessoa também. mesmo que ela é dona do animal, ela pode se dirigir Sim. lá, é um preço mais acessível. Sim, com certeza. Só que mesmo assim, muitas pessoas, às vezes, por dificuldade, por desconhecimento ou por pura negligência, porque talvez não se preocupe muito, mas enfim, ela demora muito para procurar ajuda, né? Então, às vezes a gente recebe animais lá que já estão há 4 dias passando mal, sem comer, e a pessoa, quando o animal não levanta mais, ela resolve procurar atendimento veterinário. Isso não é certo. E às vezes esse animal, ele poderia ter a chance de melhorar e ele já não tem, além do sofrimento que ele passa, né? Então, qualquer coisa errada que você perceba, mudança de comportamento, né? Às vezes o animal fica num cantinho, ou não quer comer, está tristinho, alguma coisa tem de errado. Ele tem que procurar um veterinário para saber o que está acontecendo com esse animal, porque a gente fala. Então, se a gente sente uma dor, alguma coisa, a gente está, né? O animal não fala, então a gente tem que perceber, e não é difícil de perceber. A gente presta um pouquinho de atenção, a gente já vê que tem alguma coisa errada. Então, que a pessoa sempre procure um veterinário por qualquer razão diferente, qualquer coisa que ela perceba diferente, ela procure para ver se está acontecendo alguma coisa, né? Infelizmente, a gente vê, até na internet, né, toda hora o pessoal está postando, colocando, de vídeos com pessoas abandonando os animais, simplesmente assim, abrindo a porta do carro e jogando o animal, ou outros, eu vi um agora recentemente terrível, ele jogou o filhote por cima de um muro alto de uma fábrica, o muro devia ter uns 3 metros, e ele jogou, arremessou o filhote. É lógico, esse tipo de pessoa a gente não tem nem o que falar. É uma covardia, né? Sem precedentes. Mas, de repente, se a pessoa está com um cachorro, mas, viu, olha, eu não me acostumei, eu moro num lugar pequeno, eu não vou conseguir ficar com o cachorro, não gostei, sei lá, não me acostumei. Qual é o melhor caminho para essa pessoa fazer, para ela e para o animal, para evitar um ato assim ruim, tanto para ela quanto para o animal? Na verdade, assim, a pessoa assumiu a guarda do animal, ela é responsável por ele até o resto da vida. Se realmente ela chegar à conclusão, por alguma situação, que ela não pode mais permanecer com esse animal em casa, ela tem que cuidar desse animal até encontrar um outro lar, tá? Geralmente, a gente, nos protetores, né, ou a gente nas organizações, a gente tenta conversar bastante com as famílias, explicar bastante a responsabilidade, tentar encontrar famílias definitivas. Já ocorreu de animais retornarem. Geralmente, quando é assim, a pessoa devolve o animal, né, quando é pra gente, mas às vezes é numa situação que ela não tem para quem devolver. E Exato, se ela não tiver para quem entregar, e entregar a pessoa concordando com aquele retorno, né, obviamente, e se ela não tiver, o melhor mesmo, em qualquer situação, é ela procurar outra família. Obviamente demora, nem sempre a pessoa vai conseguir uma família rapidamente, né? Então, por isso que a gente fala muito para a pessoa, pense muito bem, que é uma decisão muito importante que você toma. Então, pense muito bem. Não é uma coisa para uma semana, um mês, um ano. São vários anos que você vai conviver com o animal. É lógico que o animal ele é totalmente dependente de você. Com certeza, mas infelizmente acontece. Então, quando as pessoas procuram a gente e falam, olha, eu não tenho condição mais de ter, enfim, a gente fala, você tem que cuidar até esse animal encontrar um outro lar, e você vai ter que procurar esse lar para esse animal, né? Então, é difícil. Obviamente, muitas pessoas não vão fazer isso, mas o que a gente pode é orientar. A gente não recebe animais de forma alguma nessa situação, né? E se a pessoa abandona qualquer animal na sociedade protetora e a gente consegue identificar placa de carro, enfim, sabe de onde veio, a gente registra o boletim de ocorrência, porque é crime. Você não pode abandonar o animal de forma alguma. Não, exato, isso é crime. Exatamente. Inclusive, a pessoa tem que estar muito atenta, porque hoje em dia todo mundo gravando, todo mundo, né, com celular, etc. Isso daí é um crime com punição severa. Se a pessoa ela realmente for flagrada nisso e for levada adiante, se você fizer o boletim de ocorrência, a pessoa for encontrada, além da crueldade que ela cometeu com o animal, ela vai ter um problema seríssimo. Sim, com certeza. Você não pode abandonar um animal em propriedade alheia, não pode abandonar um animal na rua e muito menos na sua própria casa, que acontece também, né? A gente já teve que entrar em alguns locais com o apoio da polícia para resgatar animais em situação bem grave de saúde, né? Teve que prestar socorro porque pessoas simplesmente abandonaram o animal no seu próprio lar, sem atendimento, simplesmente deixaram o animal para cuidar, né, de um estabelecimento, que isso não acontece, que se o animal não tiver companhia, ele não vai cuidar de nada. E a gente que trabalha com isso sabe. Ele tem a ligação com a família, ele vai cuidar do local, porque ele tem aquele sentimento e ele quer proteger. Se ele for abandonado simplesmente, ele vai dar atenção para qualquer pessoa que aparecer, né? Isso acontecia muito antigamente, tinha até os cães de aluguel, né, que já foi proibido, uma prática que foi proibida, e gerava muito sofrimento para os animais, que eles eram simplesmente abandonados, acabavam sendo alimentados pelos vizinhos, e qualquer um chegava, pegava, entrava e
caso de pessoas que se mudam e E deixam abandonam, o animal. sim. Vão para outra cidade, outro estado e deixam lá o animal na casa. Por isso, e às vezes até acorrentado. Tem várias situações assim, infelizmente acontece muito. E por isso que a gente pede para as pessoas ficarem bem atentas, né, ao que acontece ao seu redor, com os animais, com as outras pessoas, porque a gente tem responsabilidade, né, com as pessoas que estão próximas da gente. Então, se a gente percebe qualquer coisa errada, o mais rápido possível procurar as autoridades, né? Claro que as coisas não são assim fáceis e imediatas, mas elas acontecem. Existe fiscalização, existe socorro se necessário, existe, né, providências até de adequação se couber isso com relação aos animais que às vezes não estão numa situação ideal e aquilo precisa mudar. Então, existe essa orientação também para a família, a chance dela melhorar o cuidado com o animal. Então, as providências existem, mas a gente tem que denunciar. Muita gente fala, não acontece nada. Às vezes as pessoas procuram a gente e falam, eu já liguei para tudo quanto é lugar, ninguém fez nada. Eu falo, mas onde que você ligou? Falei com a delegacia, falei com a prefeitura. Falei, então me dê o protocolo, me dê o número do boletim, porque assim, às vezes a pessoa nem ligou, ou às vezes ela simplesmente ligou e ela não fez o que foi pedido para ela fazer. Você liga na delegacia, ela não vai simplesmente agir porque você ligou, você tem que pessoalmente registrar, né? Você tem que registrar um protocolo. Ela não vai te fornecer nenhum dado que você possa correr atrás para ver. Sim, então você tem que fazer a tua parte. Não adianta a gente achar que sempre é problema de alguém. Não é. É o que a gente estava falando, a gente é sociedade civil organizada, a gente é uma pessoa da comunidade como qualquer outra. Então a gente faz, a gente escolheu fazer, assumir esse trabalho, mas as outras pessoas também podem trabalhar e ajudar, né, no cuidado com o animal dela e também tentando ajudar de alguma forma, se ela cruzar um animal que precisa de ajuda, por que não? Soraya, mais uma vez eu queria agradecer a tua presença aqui, nosso tempo está acabando, mas queria te colocar à disposição para os contatos, para as pessoas que queiram denunciar, que queiram ajudar, que queiram ter mais informações sobre esse assunto, de como cuidar, como proceder, que você passasse agora, nós vamos colocar na tela, todo o acesso que você pode fornecer a essa pessoa, tanto para ajudar, quanto ajudar a associação, para denunciar maus tratos, para como proceder com os animais, por favor. Então, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui, né, conversando sobre esse tema que para a gente é tão importante e pedir que as pessoas vão visitar a Sociedade Protetora, né, ajudar, realmente precisa de ajuda, não só a gente, como várias outras organizações, grupos, enfim. Mas a gente está aberto todos os dias para a visitação dos animais para adoção. Então, quem quiser adotar um animal está aberto todos os dias. Todos os dias. Onde é que a pessoa tem que ir? Então, a Sociedade Protetora, Estrada Nova de Colombo, 5504, Santa Cândida, Curitiba, tá? A gente tem atendimento veterinário todos os dias de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, das 14 às 20 horas. O pessoal pode ir lá, levar doações, conhecer os animais, levar seu animal para atendimento, assim ela também vai estar colaborando. Aos sábados, das 9 ao meio-dia, e das 9 às 15, desculpa, e domingos e feriados das 9 ao meio-dia. Então, todos os dias a gente está lá. Seja dia 1º de janeiro, 31 de dezembro, 24, 25, Natal, qualquer feriado a gente está lá sempre, né? Pelo menos de manhã está aberto. E na questão da denúncia a gente pode sempre orientar. Em situações emergenciais a gente consegue se envolver diretamente, porque é onde cabe a gente socorrer na emergência, enfim. Mas a pessoa sempre procura a delegacia de polícia, as prefeituras, sempre tem um órgão que vai acatar aquela denúncia, vai verificar se fez uma denúncia, às vezes as pessoas falam, não aconteceu nada, é que são tantas denúncias que às vezes demora um pouco. Você está observando a situação, você vê que se agravou e não aconteceu nada, denuncie de volta, procure. A gente que está próximo tem que fazer isso. A gente pede para as pessoas fazerem isso quando procuram a gente. A gente orienta para denunciar e fala, se algo mais grave ocorrer e ninguém for antes disso, avise a gente que a gente vai tentar ajudar. Tem algum telefone ou um e-mail? Ou então, algum o site da Sociedade Protetora é o www.spacuritiba.org.br. spacuritiba.org.br. Isso, e tem o Facebook também da Sociedade Protetora dos Animais de Curitiba, as pessoas fazem muito contato por ali. O telefone nem adianta eu divulgar, porque a gente mal consegue atender telefone, né? É bem difícil, porque geralmente são poucas pessoas, a gente corre e acaba que o telefone é a última coisa que a gente... Mas tanto pelo site quanto pelo Facebook, está aparecendo agora na tela, você pode acessar para denúncia, para orientação, para tirar alguma dúvida, ou até para... sobre o procedimento, como adotar, esclarecimentos em geral. Sim, a gente tem voluntários para acessar, né, que fazem esse contato, também são pessoas que trabalham, às vezes demora um pouquinho, mas através ali daquele contato, às vezes se for necessário, elas passam até meu celular, enfim, a gente conversa, um telefone, e assim a gente vai tentando trabalhar e fazer a nossa parte, né? Soraya, mais uma vez, foi um prazer te receber aqui. Prazer é meu. Programa Na Sua Opinião. Boa noite.